Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Eleonora Azevedo, professora de Matemática e Raciocínio Lógico. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a equivalência da condicional. É um assunto bem tranquilo, mas tem muitos detalhes para a gente aprender, tem muitas regrinhas importantes aí para a gente entender o que é equivalência e como que isso cai em prova. Eleonora, isso cai muito em prova? Isso despenca em prova. A condicional é um excelente assunto para concursos públicos, para as bancas que colocam raciocínio lógico no edital, que colocam o uso das proposições, dificilmente não vai ter uma questãozinha dessa parte na sua prova. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Se você ainda não conhece minhas redes sociais, procure e comece a seguir Professora Eleonora Azevedo. Vamos começar? Vamos lá para o quadro que a gente vai entender esse assunto hoje. O que são proposições equivalentes? Proposições equivalentes são proposições quando a gente constrói a tabela verdade de uma proposição, constrói da outra, elas são idênticas em todas as linhas. Essa é a definição. Se você for fazer aula de tabela verdade, se você for pegar a definição de equivalência, essa é a definição. O que acontece, o que aparece em prova, são as equivalências da condicional. Dos demais conectivos nem aparece, porque elas são muito simples. O que a gente vai ver aqui são as equivalências da condicional. E assim como lá na nossa aula 2 a gente tem uma fórmula para gravar para negação, aqui a gente vai ter para gravar pela equivalência. Então, se eu coloco assim, ó, para você, se chover, se chove, então faz frio. Ele vai pedir para a gente as proposições que são equivalentes a essa. E aí, novamente, cuidado com as interpretações. Essa minha proposição aqui, ó, ela está no estilo se P, então que? Minha proposição P é chove, minha proposição Q é faz frio. E aí a gente vai ter duas equivalências que eu quero que você grava. Eleonora, de onde vêm essas formas? Vem lá da tabela verdade, que por ser um mini curso, eu não queria fazer um curso muito extenso, eu vou ocultar essa parte. Se você quiser saber o porquê, eu tenho o curso completo. E aí tem que assistir o curso completo, tá? Qual que vai ser a nossa ideia? Isso aqui para a prova é suficiente. Saber tabela verdade também é importante. Nesse momento, ajuda você a memorizar algumas coisas, mas o que cai na prova é isso que eu estou te explicando aqui. O que vai aparecer aqui, ó? Eu tenho a condicional. Se eu construo essa tabela verdade, que é a que a gente já está acostumado, VFVV, e construo essa tabela verdade aqui, ó, elas são idênticas. O que significa isso? A gente usa até um símbolo assim para mostrar a equivalência, uma setinha dupla. O que significa isso? Se eu quiser uma frase equivalente a se chove, então faz frio, eu vou fazer assim, ó, se. Olha o que acontece. Essa é a minha proposição P, essa aqui. Olha a receita, ó, não que. Então, é essa primeiro. Se não faz frio, então não P, não chove. E aí, o que eu quero que você lembre? Pediu a equivalência da condicional, olha o que está acontecendo aqui. Vou até mudar a cor da minha caneta para você perceber. Essa proposição, ó, ela estava lá no final, ela veio para o início negando. A outra proposição, a primeira, estava lá no início, ela veio para o final negando. E é isso que eu quero que você grave. Qual que é a equivalência da condicional? Inverte e nega. Essa vai ser a ideia. Vamos ver um exemplo? Ó. Se as providências foram tomadas, então não houve problema. Uma afirmação que é logicamente equivalente a essa é: primeira coisa, ó, sim, então. A equivalência só aparece para o sim, então. Então já ajuda bem a gente. Quem que é a minha proposição P? Ó, as providências foram tomadas. Não houve problema, proposição Q. Quem que vai ser a equivalência a ela? Ó, se nego a última, só que ela já está negada. Então, é se houve um problema,
Então, vou negar a primeira. As providências foram tomadas. A negação é as providências não foram tomadas. Não foram tomadas. Essa vai ser a nossa proposição. Ó, mantive o conectivo, sim, então. Neguei a primeira, como ela já estava negada, a gente teve que tirar. E a segunda, neguei também. A gente muda a ordem. É isso que a gente tem que lembrar, tá? Olha o que apareceu aqui na letra B, ó. Se houve um problema, então as providências não foram tomadas. Essa é a alternativa certa, é a alternativa B. Porém, aí a gente tem um detalhe aqui na equivalência da condicional. Pode ser que você faz aqui tudo certinho e não tenha essa opção. Por que isso vai acontecer? Ó, porque essa daqui é a primeira forma de equivalência. Eu tenho uma segunda forma de equivalência para a mesma condicional. O que significa isso? Ó, para a mesma condicional, eu vou ter outra forma, que é o não P ou Q. Leonor, entendi nada. Vou voltar lá na proposição original, ó. Chover é o P, fazer frio é o Q. A gente vai trocar de conectivo, não vai ser o se então mais. Olha como é que eu coloco. Não chove. Ou a segunda eu não mexo, ó, só repito. Faz frio. Significa que são todas proposições equivalentes. Se chove, então faz frio, é a mesma coisa de que se não faz frio, então não chove, que é a mesma coisa de não chove ou faz frio. As três proposições significam a mesma coisa. Do ponto de vista mais teórico, que não é o que aparece em prova, aparece desse jeitinho que eu estou fazendo aqui para você, as tabelas verdades dessas três proposições são idênticas, têm o mesmo valor lógico em todas as linhas. Então, o que pode aparecer lá na prova, quando ele fala equivalência? O que ele está querendo dizer é que isso aqui significa a mesma coisa. Se chove, então faz frio, é a mesma coisa que se não faz frio, então não chove, que é a mesma coisa de não chove ou faz frio. Essas três proposições aqui significam a mesma coisa. E é isso que eu preciso que você grave. É isso aqui que cai na sua prova. O que vai cair na sua prova? Isso aqui que eu quero que você anote, ó. Deixa eu habilitar minha caneta aqui. Equivalências, quero que você anote assim. Equivalências da condicional. Do se P, então que? Eu tenho duas formas. Qual que é a primeira forma? Mantenho o conectivo, mas eu mudo a ordem. Eu nego as duas, mantenho o conectivo e mudo a ordem. Segunda possibilidade, eu troco o conectivo, sai o se então e entra o ou. Não P ou Q. Essas aqui são as minhas equivalências. Isso aqui você tem que decorar. Isso aqui vai cair na sua prova com certeza. Não é nem aquela pergunta assim, sim ou não. É sim ou com certeza. Isso aqui cai em tudo quanto é prova e é um decoreba. Ah, Leonora, mas eu já vi como que é isso. Excelente. Se você já viu de onde vem, já conhece, sabe provar isso, ótimo. Mas o que cai na prova é desse jeito. O que significa isso? Ó, que essa é uma resposta possível, a letra B. Fechamos o nosso exercício. Mas eu teria uma outra resposta possível. Vou colocar aqui de outra cor, só para você lembrar que é uma outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? Ó, não P ou Q. O que significa isso? Nego a primeira, as providências não foram tomadas. Eu, particularmente, gosto de fazer assim, ó, não bem grande para eu não esquecer, não foram tomadas. Ou a segunda, a gente não nega, a gente repete do jeito que está lá. Ah, Eleonora, mas lá está negada. Você vai repetir, não interessa se lá está ou não negada. Ou não houve problema.
significa que eu poderia ter duas respostas. A banca não vai colocar duas respostas, ela vai colocar uma delas. Qual delas, Eleonora? Não sei. A gente tem que saber as duas. Essa vermelha é uma resposta, no nosso caso foi a certa, mas poderia ser azul. Ah, Leonora, o que eu faço então? As duas e ver qual que está lá. Ah? Questão 2. Olha o exemplo dela. Ele fala assim: uma afirmação logicamente equivalente a: se carros elétricos não poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera. Vou fazer a primeira opção. Quem que é a primeira opção? Ó, a primeira opção da negação, da equivalência, desculpa, é nega a primeira, nega a segunda, invertido. Ah, como é que ia ficar isso? Vou ter que reduzir aqui, senão não vai caber. Qual que é a ideia? Minha primeira equivalência, ó. Se não quer, então não P. O que eu quero que você grava? Nega e inverte a ordem. Essa daqui é a minha proposição Q e essa aqui é a minha proposição P. A gente vai inverter a ordem, negando. Eu não destruo a atmosfera. Se ela já está negada, vai ficar se eu destruo a atmosfera, vou abreviar aqui porque senão não vai caber. Então, você vai colocar primeiro agora, ela vai lá para o final. Negando, carros elétricos não poluem o ar. Como ela já está negada, a gente nega. Então, carros elétricos poluem o ar. Essa é uma opção. Observa que eu não tenho essa opção. Nenhuma começa nem com sim, então, ó. Então, eu perdi meu tempo fazendo isso. Lá na prova, você já podia fazer a segunda opção. Aqui eu fiz para você gravar, tá? Essa vai ser a ideia. Vou fazer aqui outra opção com outra cor para a gente ver se vai dar certinho. Qual que é a ideia, ó? Esquece a primeira possibilidade, não junta as duas não, senão você confunde tudo. Não começa com o se. Eu não vou ter o se, então, na possibilidade azul. O que eu vou fazer? Negar a primeira. Se ela já está negada, a negação é cortar ou não. Carros elétricos poluem o ar. Ou, ó, troquei pelo ou, e a segunda eu só vou repetir. Eleonora, mas ela está negada. Você só vai repetir. Se ela está negada, continua negada. Eu não destruo a atmosfera. A atmosfera. Vou abreviar ali também. Então, olha onde vai ficar essa. Ó, eu gosto sempre de olhar o conectivo. Aqui, se é E, já está fora. Se é E, já está fora. E se é E, já está fora. Então, ó, já eliminei as possibilidades. A condicional, ou eu mantenho o conectivo ou vira ou. Fiquei em dúvida entre a letra A e a letra B. Observa que o início é o mesmo, ó, carros elétricos poluem o ar. A diferença é que aqui vai ter a negação e aqui também. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Observa que são detalhes. O que a gente está fazendo aqui são detalhes que a gente vai ter que corrigir lá na hora da prova. Fica bastante atento a isso. Faz o que eu faço mesmo, rabisca, escreve, destaca, porque é isso que a gente vai precisar. Então, coloquei dois exemplos, um que usa a primeira forma e outro que usa a segunda forma. Como que eu decorei isso? Na primeira forma, inverte e nega. É isso que você tem que lembrar, inverter e negar. Segunda forma, nega a primeira, o se então virou, repete a segunda. Fica aí falando, nega a primeira, repete a segunda, nega a primeira ou repete a segunda, nega a primeira ou repete a segunda, para você ir decorando, tá? É isso que cai em prova, nada além disso. A minha sugestão, toda vez que cair um exercício de equivalência que você estiver estudando antes da prova, faça as duas possibilidades para te ajudar a decorar. Uma outra coisa para te ajudar a decorar, ó, vai montando o seu resuminho. Nossa primeira aula foi sobre condicional. O que a gente viu? Tabela verdade da condicional. P, Q, se P, então Q. Então, ó, primeira aula.
Segunda aula, o que a gente viu? A negação da condicional. Opa, não tem também verdade aqui não. Quem que é a negação da condicional? Repete a primeira e nega a segunda. Vai fazendo o seu resumo. Terceira aula, o que a gente viu? As equivalências. Observa que parece, ó, não que, então não P. A segunda é não P ou que. São duas coisas para decorar. Vai fazendo o seu resuminho, anotando com suas palavras. Eu gosto de anotar minhas regras desse jeito mesmo. Inverte a ordem e nega. Eu gosto de fazer assim, com português bem, bem comum, bem do meu dia a dia, nada formal, para eu ir gravando. Você vai ter a sua maneira de gravar. Não deixa de decorar isso, não deixa de ter o seu resuminho. Com isso, a gente viu com essas 3 aulas. Aqui, gente, com certeza tem pelo menos 2 questões de raciocínio lógico da sua prova, com essas 3 aulas: tabela verdade, equivalência e negação. Isso aqui é o principal do raciocínio lógico. Se você aprendeu isso, você aprendeu muito. O que você tem que tomar cuidado agora, procurar estudar agora e que não deu tempo de abordar nesse curso? Os outros conectivos. O e e o ou também tem negação, eles não têm equivalência, mas também tem negação, também tem tabela verdade. Então comece a estudar isso. Mas para condicional, a gente já viu o que pode aparecer em prova. Você já está com esse tópico do seu edital estudado. Bom, eu paro por aqui. Se você não assistiu às aulas 1 e 2, eu sugiro que você assista, vai te dar mais noção, vai te dar mais base. Minha sugestão agora é que você procure provas para fazer, questões de prova, questões de concurso. E na aula 4 a gente vai fazer um assunto totalmente diferente. É um assunto que, em geral, os alunos vão melhor, gostam mais, tem a ver mais com a nossa lógica interpretativa. Aula 1, 2 e 3 é o raciocínio lógico matemático. Não é um raciocínio lógico de interpretação, é um raciocínio lógico matemático. Próxima aula, a gente vai ver um pouco mais dessa parte intuitiva do raciocínio lógico. Um abraço, bons estudos. Não deixe de comentar se você gostou ou não, se essa aula te ajudou ou não. E se você quer pedir alguma coisa, deixa aí nos comentários também. Um abraço e até a próxima!